Salmo 39. Será que rola uma leitura responsiva? Eu leio os ímpares e vocês os pares. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça à minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Desci em silêncio, falei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo, então disse eu com a minha própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças opróbrio insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão, e sou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que é precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro na tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu me tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Esse é um salmo escrito por Davi, é um salmo de lamento, é um salmo em que o escritor escreveu em um contexto de muito sofrimento. Ele estava provavelmente à beira da morte, ele estava provavelmente com uma enfermidade muito grave e ele meditava a respeito de si mesmo. E ele não queria pecar mais. No primeiro versículo, ele começa dizendo que ele tomou uma decisão. Guardar os caminhos dele era essa decisão. E a respeito do pecado, ele deu uma ênfase no tocante ao parar de falar. Porque ele deu ênfase ao pecado, que é quando você fala de modo pecaminoso. E ele decidiu, por isso, por esse pecado, não falar mais. E para não praguejar, para não passar vergonha, para não maldizer a Deus diante de tal sofrimento e ainda mais perante o ímpio. E ainda mais também maldizer o ímpio, né, que são os vários pecados que a gente comete com a fala. E diante disso, ele guardou o silêncio. Ele fez silêncio por um tempo e ele escondeu o sofrimento dele dentro dele. Ele guardou o sofrimento que ele estava tendo, a dor que ele tinha para si mesmo. Você deve já ter tido essa experiência. Só quem guardou uma dor para si mesmo sabe o quanto essa dor cresce quando você guarda ela dentro do seu peito e não compartilha para mais ninguém. E isso começou a arder no coração de Davi. E isso começou a queimar no coração de Davi. E ele tinha que pôr para fora, ele tinha que expor o que ele estava passando com palavras, porque queimava e ele ficava meditando, queimava e ele ficava meditando. Então ele começa a discursar. Então ele põe para fora, e quando ele põe para fora, ele fala com Deus. Ele desenvolve ali uma oração, e ele começa dizendo que ele quer conhecer mais de si mesmo.
Ele pede a Deus o conhecimento de si mesmo, para que ele perceba o quanto ele é frágil, o quanto ele é breve, o quanto o ser humano em geral e o quanto a vida do ser humano é pequena, diante principalmente da presença de Deus. E aqui ele iguala todos os homens em uma escala de humilhação. Aqui ele iguala todos os homens como sendo pequenos, e ele chega a uma conclusão diante do nosso tamanho, diante do que é eterno. O nosso tamanho perante Deus. E ele fala que todo homem é vaidade. Ele fala que todos os homens são pura vaidade, e isso é algo que a gente está falando na escola dominical, e é algo que está tão, a gente está matutando muito a respeito disso, porque é algo meio complicado de se entender. O seu filho, em Eclesiastes, chega nessa conclusão de que tudo é vaidade, mas ele, em Salmos, ele diz que todo ser humano é vaidade. E diante disso, ele desenvolve outro discurso. Ele fala que o ser humano é como uma sombra. Ele nos compara a algo que não é apalpável, algo que não tem como você tocar, algo que é tão vazio e que passa. Ele nos compara a uma sombra. E mais, ele fazendo essa análise de como nós e nossa vida é vaidade, ele diz que o que o ser humano busca, o que o ser humano ajunta, o que o ser humano tem, quando o ser humano se vai, de quem que são essas coisas? O que ele leva, o que ele tem quando ele se vai? Diante de tudo que ele gastou aqui na terra, diante de tudo que ele suou para obter. De quem que é o carro da pessoa que morreu? Sabe, não importa o marco que você teve aqui na terra, a sua história, quando você se for, vai ficar um vazio, porque nada para o ser humano transcende aquilo que é eterno. Nada no ser humano consegue penetrar as riquezas de Deus, que são inefáveis, que são infinitas. Mas diante disso, ele fica muito triste. Ele está em um estado ali depressivo. Muitos dizem que a enfermidade dele era a depressão. Ele pensava que tudo ali que ele estava fazendo e tudo que ele era vão, era vaidade. Mas aí chega no ápice desse salmo, que é quando ele lembra da sua esperança. Ele diz que ele tem uma esperança. E tomara que não seja só ele que tenha essa esperança, porque essa mesma esperança é a única esperança que existe. Ele diz que o Senhor é a esperança dele. Ele diz que Deus é a esperança dele. E tem uma galera aí que não tem esperança, que não tem propósito, que não tem sentido. E a partir desse ponto do Salmo, todos os versículos são desenvolvidos, todos os versículos que estão escritos se tratam da graça de Deus. É Ele pedindo perdão, é Ele pedindo o livramento das iniquidades, é Ele pedindo que Deus tire o rosto para outra direção, mas que não olhe para Ele, porque senão Deus vai se irar, porque o ser humano é sujo e pecador e Deus não contempla isso. Então Ele tem esperança e pede por graça. Uma vida ancorada no Senhor é uma vida de esperança, é uma vida com propósito, é uma vida com sentido. Tem muita gente perdida aí, mas você tem um propósito, você tem um sentido. Se você não sabe, você está aqui com um propósito, e não é ver o seu amigo, e não é ficar mexendo no celular, não é nem comer, não é nada disso. A sua função aqui na terra, na sua escola, no seu serviço, seja aonde quer que você esteja, é glorificar o nome do Senhor. Amém. E nós achamos graça em Jesus, como Davi achou graça diante de Deus. Nós achamos graça em Jesus. E Jesus também nos traz a esperança. Então nós temos uma vida diante do que Davi falou, diante do que Davi orou, muito parecida com a dele. Porque diante de tudo isso, o que nos resta é a esperança e a graça. O que nos sobra é o amor de Deus. E a esperança é de um dia nós levarmos uma vida completamente diferente da que nós levamos aqui.
Mas isso não começa no porvir, isso começa agora. Se você é crente, se você se chegou a Deus em arrependimento e creu que Jesus é o único caminho, a única resposta, a única salvação, creu nele como quem ele é, você é como o Colengue, que chega nessa data e não apenas completa mais um ano, e não apenas inicia mais uma etapa da vida, mas inicia mais um segundo, e mais um segundo, e mais um segundo do mesmo propósito, e que será o mesmo propósito para todos sempre, que é glorificar o nome do Senhor. A gente não vive por viver, porque nós temos a vida eterna, e essa vida começa a ser vivida aqui, porque a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Você tem vivido a vida eterna? Você tem noção do que há dentro de você? O Espírito Santo, a partir de quando você se converteu, está dentro de você. E se há um poder que pode mudar o mundo, que pode mudar o Brasil nessa situação do jeito que está, que pode mudar a sua escola, que pode mudar o governo, que pode mudar, nem que seja durante toda a sua vida, você pregar para uma pessoa e a vida dela mudar, nem que seja uma vida, um coração. Você tem noção desse poder? É esse poder que muda o mundo e ele está dentro de você. E o quanto você tem usado disso. O poder de Deus, o Criador, está dentro de você. A partir disso, nada é vaidade. Tudo tem um efeito eterno. Tudo está ligado com os céus. Tome uma posição diante disso. Pregue o Evangelho. Viva reconhecendo que você está vivendo uma vida eterna. Uma vida de comunhão com o Senhor. E como viver a vida eterna aqui? Nós temos o Espírito Santo, como eu já disse. Nós temos a Palavra de Deus, como todo mundo sabe. A Bíblia é a Palavra de Deus. Só que ela não é a Palavra de Deus se você não lê ela, porque ela não vai falar com você. Você tem que abrir ela. Você tem que ler ela. Você tem que meditar nela. E assim você vai estabelecer uma comunhão com Deus. Com as suas orações. E também com a comunhão com a igreja, que é algo que teremos para sempre no céu. Se é algo que reflete o céu, é a igreja. E pelo menos é o que deve ser. Né? Infelizmente a gente encontra aí várias pessoas que não dão o testemunho que deveriam dar, que não vivem a vida eterna aqui na terra. Mas eu convido a UPA, nem que mais ninguém no mundo viva o céu na terra. Eu convido você a estabelecer a morada do Deus vivo na sua escola, a fazer da sua casa, da sua família, um altar que queime sacrifícios vivos e santos para Deus, diante do que Cristo é, diante do que nós não somos, porque nós não somos nada e a capacidade vem de Deus. E eu gostaria de que você fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, ó Pai, para dizer algo que não é novidade, ó Deus, durante toda a história, durante a história do Teu povo. A conclusão, ó Deus, que eles chegaram é a mesma que eu chego. Tudo é vaidade, Senhor. Senhor, eu olho ao meu redor e eu vejo coisas vazias, sem significado, sem propósito. Mas quando eu chego numa reunião como essa, eu olho para coisas diferentes, para coisas valiosas aos seus olhos, para coisas, ó Deus, para as quais o Senhor tem um propósito que transcende essa vida passageira e essa vida vazia. Ó Deus, eu olho para crentes, eu olho para pessoas que estão conectadas ao céu. Ó Pai, nós devemos, ó Deus, fazer uso disso. É covardia. Ó Pai, é covardia. Nós temos o poder de Deus em nós e o que nós fazemos é ficar trancado o dia inteiro no quarto, fazendo, ó Pai, coisas que não edificam. Ó Pai, deixando de viver o céu na terra. Ó Pai, deixa o céu descer. Eu quero muito ver sua face, eu quero muito, ó Pai, estar glorificado do seu lado, mas enquanto isso não vem, ó Pai, eu vou até o Senhor. Eu me achego a Ti, ó Deus, em arrependimento e fé constantemente. Ó Pai, a gente não pode esquecer de quem Jesus é, porque a gente é convertido e vai na igreja aos domingos, Senhor. Jesus é Rei, e isso exige de nós que nós nos prostremos constantemente, ó Deus, diante do Seu trono. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus. Isso exige de mim adoração. Ó Pai, a Sua graça, o Seu amor me motiva a falar disso para outras pessoas. Ó Pai, a Sua face deve ser resplandecida em mim. Eu quero Te conhecer. Ó Pai, mais eu quero olhar como Jesus olhava quando Ele estava aqui.
Ó Pai, eu quero ter o mesmo olhar, eu quero ter o mesmo sorriso. Ó Pai, eu quero ter a mesma compaixão, eu quero ter a mesma intimidade com o Pai. Eu quero ser como Jesus, ó Deus, e que isso seja um desejo de toda a sua igreja, de toda a UPA. Ó Deus, eu quero parecer contigo. Ó Pai, faça isso, ó Pai, com essa UPA. Ó Pai, que possamos resplandecer mais e mais a sua luz diante dos homens, porque é isso que importa, e o resto é vaidade. Amém. Amém. Amém.